a julgamento na data de hoje, acredito eu, ele merece uma explanação, porque creio que esse tenha sido exatamente o equívoco da sentença, o maior conhecimento sobre as partes que estão envolvidas no processo. De um lado, como apelada, nós temos a Associação de Apoio à Maternidade e Infância, que está, assim como a parte apelante, sediada na cidade de Viçosa, interior do estado de Alagoas. Essa associação, para que os senhores entendam, para quem gosta um pouco da história de Alagoas, e sabe que no passado a cidade de Viçosa ela era lembrada politicamente por duas lideranças federais, uma o senador Teotônio Vilela, de grande destaque, e outra com destaque mais restrito ao âmbito estadual, o deputado federal José Maria de Mello, e que tinha como esposa a dona Raquel, que era uma espécie de primeira-dama do município de Viçosa. Estou falando isso porque a minha família paterna é toda da cidade de Viçosa. E a dona Raquel, no ano de 1958, fundou a condição de, entre aspas, primeira-dama da cidade de Viçosa, a Associação de Apoio à Maternidade e à Infância, e manteve com um serviço decente e digno, sobretudo no final da década de 50, durante toda a década de 60 e em boa parte da década de 70, essa associação. A Associação de Apoio à Maternidade e à Infância, ela se manteve operosa durante essas décadas. Na década de 80, ela praticamente já não fazia mais absolutamente nada, e ela encerrou suas atividades na prática na década de 90. De modo que, quando em 1991, a diretoria da Assembleia, a nova diretoria da Assembleia, na verdade, se reuniu, e aí os senhores podem conferir o documento, que é uma ata de folhas 49 e 54, que dá conta de que em 1991 encerraram-se as atividades, houve o último ato jurídico da Assembleia, da associação, que foi justamente para nomear os novos diretores, e aí, claro, houve a sucessão da doutora Raquel, da dona Raquel, esposa do deputado José Maria de Mello, e todos os outros membros daquela diretoria antiga de 1958. Né? De lá para cá, sucedeu-se que 2 anos após, em 2003, a associação ela fez um contrato de comodato, ou seja, ela já não funcionava mais na prática, e com isso ela praticou o seu último ato jurídico. Ela transferiu, ela emprestou aquela propriedade que funcionava como prédio da associação para funcionar como prédio de uma escola. Naturalmente, a gente está falando aí de um prédio que teve sua construção no começo do século passado, né? O prédio já se encontrava em ruínas, e aí é onde entra a história do Colégio São Tomás de Aquino, colégio que foi fundado pela senhora doutora Maria Danúbia, pela doutora Matilde Falcão, hoje está com 88 anos de idade, aguardando o desfecho desse processo, e pelo doutor José Elias, que é o sucessor dessas duas primeiras, na missão de manter vivo o patrimônio do Colégio São Tomás de Aquino. Então, a partir desse contato, desse empréstimo, recebe então a doutora Maria Danúbia, a doutora Matilde, esse colégio assim praticamente em ruínas, né? Quer dizer, esse imóvel praticamente em ruínas, para nele construir, né? Ou para nele manter funcionando esse colégio que iniciou suas atividades, senhores desembargadores, há 44 anos no município de Viçosa, e que se mantém vivo e ativo até os dias de hoje, certo? Ou seja, ele se iniciou em 77, em 93 ele operou uma mudança de sede para onde antes funcionava a Associação de Proteção à Maternidade, ou de Apoio à Maternidade e à Infância, né?
E ele acabou, por conta dos investimentos advindos de seus fundadores e de seu sucessor, adquirindo 3 vezes o tamanho ou mais, que antes nós tínhamos uma área de 500 metros quadrados, hoje nós temos uma área que é de aproximadamente 1.500 metros quadrados. E com um padrão construtivo muito superior ao padrão construtivo da época. Com isso, senhores desembargadores, esse fato, essa circunstância, né, e mesmo a circunstância de que esse colégio ele passou a ser um colégio exitoso, bem sucedido, com mais de 1.200 alunos, isso chamou a atenção de algumas pessoas. Isso fez com que o olho grande sobre o colégio crescesse. Isso fez, na verdade, senhores desembargadores, com que os sucessores daquela digna, mas inativa associação, que deixou de prestar suas atividades desde o ano, ou desde a década de 90, efetivamente, né, se achassem agora os netos, os filhos, os bisnetos, os sobrinhos netos dos antigos membros da diretoria daquela associação, se achassem donos, patrimonialmente falando, daquele imóvel. E aí, os sucessores dos antigos membros da diretoria daquela associação promovem, já agora, no fim de 2014, como um ardil, a reativação daquela associação. É mais ou menos, senhores desembargadores, só para que fique claro, como se, digamos, a Almages para de prestar os seus serviços hoje e daqui a 30, 40 anos vem o sobrinho do Dr. Sócrates, o neto do Dr. Hélio, a requerer alguma situação sobre algo que se estabeleceu naquela época, quando não mais existe associação e não mais existem associados. E aí eles promovem uma reunião, eles fazem como se pudessem fazer a reativação da associação que foi findada, como eles próprios assumiram. E aí eu pego a ata da Assembleia, ela está aqui na minha mão, mas como eu disse, os senhores podem verificar, folhas 49 do processo, a ata da Assembleia para a reativação da associação, e eles dizem textualmente que a senhora vice-presidenta, que foi eleita em 2014, declarou que estava regularmente instalada a Assembleia e, dando atendimento à ordem do dia, esclareceu sobre a reativação e a importância para a comunidade, alegando que a associação encontra-se desativada desde 1993. Ou seja, a própria nova diretoria da associação, ou suposta nova diretoria que reativou essa associação, declara na sua ata de assembleia que desde o ano de 1993 está inativada a associação. E aí, na sequência, logo após essa reativação, entre aspas, da associação, que se deu no final do ano de 2014, sobrevém, desembargador Celírio, sobrevém uma notificação extrajudicial recebida pelo José Elias, mas encaminhada por essa nova diretoria, já no começo do ano de 2015, cobrando R$6.000 por mês de aluguel ao colégio. E quando isso acontece, o senhor José Elias e todos aqueles que são envolvidos com o Colégio São Tomás de Aquino se dão conta de que, na verdade, o que estava se montando ali era um estratagema para se obter dinheiro às custas do colégio. E diante disso, muito bem assessorado pelo Dr. Sidney, que é, na verdade, o advogado titular de todo esse processo, que vem conduzindo brilhantemente essa situação, propõe no ano de 2015 uma ação de uso capião. E contraposta a essa ação de uso capião, que sofre grande oposição por parte dos atuais membros da diretoria, da atual associação renovada, é proposta uma ação de despejo. A doutora Lorena, à época juíza de Viçosa, não teve dúvida em reconhecer a ilegitimidade de quem estava pleiteando essa ação, inclusive de julgar extinto o processo sem resolução de mérito.
Porque, a rigor, senhores desembargadores, a gente estava aqui diante de uma ação de despejo em que você não tinha contrato de locação. E aí, na sequência... 5 minutos, professor. Pois bem, na sequência, propõe essa associação uma ação de reintegração de posse. Então, nós temos, de um lado, uma ação de uso capião, de outro lado, uma ação de reintegração de posse. Eu acho que são premissas aqui que eu não posso fugir delas. A associação está inativa desde 2003, inclusive conforme declarado pela outra parte, pela própria associação. Isso é inegável. Houve sim a celebração de um contrato acomodado entre a associação e o colégio. Eu não vou negar isso. Ponto 3 e último. O comodato em tese, ele atrapalha a usucapião. E por que o comodato em tese atrapalha a usucapião? Porque ele tira aquela chamada força usucapionem da posse. É mais ou menos como eu faço uma locação, e aí eu termino por fazer a locação, por ter o contrato de locação, me blindando de o locatário amanhã fazer uma usucapião em relação ao imóvel que me pertence. Acontece, senhores desembargadores, que uma pergunta deve ser colocada aqui, eu acho até que é uma pergunta assim, meio profunda de concurso, que é a pergunta que resolve essa questão. A pergunta é a seguinte: o caráter originário da posse, que é o caráter de comodatário, que pertence ao Colégio São Tomás de Aquino, pode ser modificado sem subordinação ao antigo dono, que é a associação acomodante, permitindo a usucapião. E aí, se os senhores me permitem, rapidamente a leitura do RESP 154/733, que diz o seguinte: usucapião extraordinário, mutação da natureza jurídica da posse, possibilidade. Nada impede que o caráter originário da posse se modifique, motivo pelo qual o fato de ter havido, ao início da posse da autora, um vínculo locatício, não é embaraço ou reconhecimento de que, a partir de um determinado momento, essa mesma mudou de natureza e assumiu a feição de posse em nome próprio, sem subordinação ao antigo dono e, por isso mesmo, com força usucapione. E diz a doutrina de Silvio Salvo Venosa: a desídia do proprietário, somada a um aproveitamento exclusivo do precarista, confere a este exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade, cumprindo sua função social e legitimando a usucapião. E eu acho que foi justamente essa falta de observação pela juíza sentenciante da função social da posse que a levou ao equívoco de proferir essa sentença. A doutora Lorena ia num determinado sentido, porque conhecia o município de Viçosa. A doutora Joyce ia num determinado sentido, porque conhecia o município de Viçosa. A doutora Juliana Batista, que não é menos competente do que as outras duas juízes que estiveram lá, mas que abraçou a missão de presidir a jurisdição do município de Viçosa telepresencialmente, sem conhecer o município de Viçosa, porque já na pandemia, profere uma sentença sem atentar para a função social da posse. E aí, senhores desembargadores, eu peço que os senhores façam, já finalizando aqui, desembargador Domingos, façam uma análise da função social. E quem é hoje o Colégio São Tomás de Aquino, do que ele representa para a história de Viçosa, para a história do estado de Alagoas. É o colégio que mais aprova no vestibular entre todos os colégios do interior do estado de Alagoas. E quem é hoje? Hoje quem é a Associação de Proteção à Maternidade e à Criança. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, desembargador Domingos e demais desembargadores, ela vai decidir hoje, na verdade, se o Colégio São Tomás de Aquino vai encerrar as suas atividades, é isso na prática que está se decidindo hoje, ou se o Colégio São Tomás de Aquino deve continuar prestando o seu relevante serviço. Eu acho que essa é uma lição de moral que a terceira Câmara deve dar a quem se aproveita do trabalho dos outros e, ao mesmo tempo, uma lição, certo, de aplausos que deve dar para todos aqueles que, assim como a doutora Maria Danúbia, a senhora Matilde, o seu Elias e o meu avô, que foi professor, que vive comigo, de 91 anos de idade,
e que me pediu para que hoje eu estivesse aqui fazendo essa sustentação, esperam e confiam no Poder Judiciário. Muito obrigado.